Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, da UFPB de Bananeiras, e é com uma alegria enorme que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês nessa palestra, na qual a gente vai falar um pouco sobre os biopolímeros microbianos. Essa palestra está dividida em 5 tópicos, então nós vamos rapidamente falar sobre a definição desses biopolímeros, suas funções e as suas fontes para introduzir os microbianos. Depois disso, a gente vai falar da produção desses biopolímeros microbianos, ou seja, como eles são produzidos. E eu vou dar um exemplo que eu já trabalhei aqui para ficar mais fácil da gente entender. Com exemplo é sempre mais legal, né? Então, bem-vindos aí à nossa palestra. Bom, começando pela definição, os biopolímeros são macromoléculas formadas pela união de substâncias simples produzidas por seres vivos. Então, é por isso a palavrinha ou o prefixo bio antes da palavra polímero, porque eles são produzidos por seres vivos, certo? Essas moléculas normalmente são moléculas muito grandes formadas por subunidades repetidas. Então, aqui embaixo, nós temos um exemplo, por exemplo, da subunidade de um biopolímero, no caso microbiano, que é a goma xantana. Então, a goma xantana é formada por vários pedacinhos desses, aqui ilustrados para vocês, unidos formando uma cadeia ou uma molécula bastante longa, certo? Esses biopolímeros, eles são substâncias solúveis ou dispersáveis em água, que são empregados em diversos setores de várias indústrias, então indústria química, médica, farmacêutica, cosméticos, alimentos, dos materiais, nanotecnologia. Esses biopolímeros, então, ou são moléculas de proteínas ou são polissacarídeos. Já adianto para vocês que os biopolímeros microbianos são prioritariamente polissacarídeos, tá? Eu acredito que vocês já tiveram ou vão ter, mas eu acho que já tiveram uma palestra com a professora Solange falando sobre os biopolímeros e as suas aplicações na área de embalagem. Aqui a gente vai tratar desses biopolímeros e mais especificamente dos microbianos, mas a gente vai falar das suas funções como aditivos alimentares, ok? Bom, então, quais são as funções dessas moléculas aí, já falando como aditivo de alimentos? Então, os biopolímeros têm várias funções possíveis. Capacidade de formar géis em solução aquosa, que é o caso da gelatina, por exemplo. Poder espessante ou de aumento de viscosidade do produto, ou até de engrossar, que a gente costuma falar, né? Eles podem ter função da inibição de formações de cristais em certos alimentos e vai não deixar que o alimento tenha uma textura um pouco arenosa, digamos assim. Eles têm função também de controle de flavors dos alimentos processados, principalmente quando esses flavors são um pouco indesejados. E função estabilizante, estabilizante de emulsão, estabilizante, de espuma e agente de dispersão, tá? Estabilizante dessa dispersão. Então, aqui embaixo coloquei para vocês, essa foto eu tirei desse artigo aqui, que eu peguei da internet, que fala da produção biotecnológica dessa goma xantana, para vocês verem aqui a capacidade espessante desse material. Então, dispersando ou diluindo isso em água, a gente consegue obter um material bastante grosso ou bastante viscoso, né? As principais funções dos biopolímeros ou são de espessar ou de formar gel. As outras funções são funções mais secundárias. Então, normalmente, um biopolímero tem uma ou outra dessas duas funções, ou as duas, e podem ter essas outras que a gente comentou, tá? Dos principais biopolímeros que nós utilizamos na indústria de alimentos, os que são mais usados são várias gomas, como a xantana, a arábica, a goma guar ou etc. A carragena, que é originada de algas, a carboximetilcelulose, que é uma modificação química da celulose vegetal, amido, gelatina, pectina das frutas, proteínas do soro de leite, proteínas de soja, do ovo.
Então, essas aqui são as que nós utilizamos mais industrialmente. E eu pintei de vermelho a goma xantana, que a goma xantana é o principal biopolímero microbiano que é usado a nível industrial. Até coloquei um exemplo de um produto aqui, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo um pouquinho, né? Não tem como. Mas se vocês lerem o rótulo desse produto, a lista de ingredientes, vocês vão encontrar na parte de aditivos dois espessantes, desculpa. A goma xantana e a goma gelana. A goma xantana é o principal biopolímero microbiano que nós usamos na indústria de alimentos, que é produzido pelas Xanthomonas campestres. E a goma gelana também é microbiano, não é tão usado como a xantana, mas é muito usado também. E é produzido por essa bactéria que pode ter esses dois nomes aqui, ou Spingomonas ou Pseudomonas elodea, tá? Então, é um produto que tem a combinação de dois espessantes microbianos, dois biopolímeros microbianos. Bom, acabei de falar um pouquinho, mas só para ficar mais claro, as fontes desses biopolímeros são diversas e normalmente esses produtos são sempre naturais, porque eles são extraídos ou de vegetais ou eles têm origem animal, além dos microbianos também, né? Então, esses biopolímeros são derivados de bactérias, fungos, algas, plantas e produtos de origem animal. E os que nós mais utilizamos, a principal fonte de biopolímeros para a indústria é a fonte vegetal. Inclui amido, celulose, pectinas, gomas, como é o caso dessa secreção gomosa aqui dessa planta, que é a goma cássia, que também é chamada de goma arábica, se eu não estou enganada. Olha que bonitinha essa secreção, né? Então, os vegetais dominam o mercado de biopolímeros, mas desde a década de 90, os polissacarídeos microbianos têm adquirido grande importância em uma ampla faixa de processos industriais. Então, não é tão recente, mas ainda é recente essa pesquisa desses biopolímeros que são produzidos por micro-organismos. E a gente vai falar um pouquinho quais as vantagens que os micro-organismos oferecem na produção dessas moléculas, que está no nosso próximo slide aqui. Então, as vantagens são produção em alguns dias, comparada à produção de 3 a 6 meses em plantas. Então, imagine que eu vou produzir por um micro-organismo com questão de 10, 15 dias, comparado com aquele que eu produzo a partir do milho, o amido do milho que eu vou plantar, vou cuidar, vou colher e tudo mais. A produção é bem mais rápida. Também os polissacarídeos microbianos independem de condições climáticas, que pode dar problema de produção agrícola, de contaminações marinhas, no caso daqueles que são produzidos por algas, ou problemas quaisquer de colheita. Então, os microbianos não têm nenhum problema desse tipo. Também tem menor suscetibilidade à variedade de qualidade, porque se eu produzo milho no norte do país, ou no sul do país, ou numa região mais quente, ou numa região mais fria, eu posso ter variabilidade no tipo de amido que esse milho vai ter, né, na quantidade de amilose, amilopectina e por aí vai. Os microbianos não, porque a gente faz um processo muito bem controlado. Outra vantagem dos microbianos é a possibilidade de manipulação genética para obter os polissacarídeos com as propriedades sob encomenda. É uma vantagem muito grande poder fazer esse tipo de manipulação e aí produzir uma molécula a partir de um micro-organismo que não produzia, ou se o micro-organismo já produzia, eu posso aumentar a produção, por exemplo. Existe a possibilidade de uso de resíduos industriais, como bagaços e cascas, na produção de biopolímeros por micro-organismos, porque os micro-organismos precisam de nutrientes e para eles fontes de nutrientes podem ser esses resíduos, e aí a gente eleva esses resíduos a subprodutos, que é uma vantagem bastante grande. A ausência de competição pela terra, porque eu não preciso plantar para produzir esses biopolímeros, e facilidade de recuperação, que, claro, depende de cada biopolímero produzido. Tem micro-organismo que produz o biopolímero e libera para fora da célula.
tem micro-organismo que guarda dentro da célula, tem micro-organismo que produz e mantém na parede celular. Então, a região na qual o biopolímero está vai variar essa recuperação e essa facilidade. Mas normalmente, especialmente quando são biopolímeros que são jogados para fora, essa recuperação é bastante fácil, tá? A desvantagem do processo por micro-organismo é o preço. Então, eu preciso fazer um alto investimento numa planta para fazer essa produção, eu preciso adquirir fermentadores, eu preciso de sistemas de controle desses fermentadores para controlar a temperatura, para conseguir controlar pH, por exemplo. Às vezes, os meios de cultura que são utilizados são muito caros, então sempre precisa se procurar por alternativas, porque os meios sintéticos e quimicamente produzidos eles são bastante caros. Mas assim, existe muito potencial para essa produção e é sempre bacana se pesquisar para tentar economizar ou diminuir os custos desses processos, tá? São processos limpos de produção e são biopolímeros que são ingredientes naturais, né, que podem ser aplicados com bastante tranquilidade, podem ser produzidos em grande escala em tempo muito curto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como produzir essas moléculas. Bom, a forma mais tradicional e mais usual de produção é em fermentadores. E o tamanho desse fermentador pode variar muito. Se eu for fazer num laboratório, eu posso usar um frasco Erlenmeyer de 250 ml, por exemplo. A nível industrial, eu posso ter um fermentador de 150 mil litros ou no máximo de 150 mil litros, mas eu posso ter fermentadores de 1.000 litros, 5.000 litros, 50 mil litros. Independente da escala de produção, digamos assim, para o processo acontecer da forma mais otimizada, seria bom se nós tivéssemos o controle dos parâmetros do processo. Então, se eu puder controlar a temperatura, é ideal, eu tenho um rendimento maior. Se eu puder controlar pH, é ideal. Tenho que saber os nutrientes que são essenciais para esse micro-organismo, a disponibilidade de oxigênio dissolvido nesse fermentador. Então, nesses processos, o ideal é que se consiga controlar esses parâmetros para ter uma produção mais eficiente ou uma produção otimizada, digamos assim, desse biopolímero, tá? Aqui nós temos um esquema geral das etapas. Então, a etapa principal é a fermentação, que acontece no fermentador principal. Antes dessa etapa, nós temos 3 pontos aqui de preparo dos micro-organismos. Então, o estoque dos micro-organismos, o crescimento deles e o pré-inóculo num pré-fermentador, digamos assim, para deixar eles no ponto para serem adicionados no fermentador principal. Temos as etapas prévias de preparo e esterilização do meio de cultura, para também ir para o fermentador principal, e depois do fermentador, as etapas de purificação e acabamento desse biopolímero para ele poder ser disponibilizado. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas etapas, como dá para ver nas nossas bolinhas aí. Então, começando com a cultura estoque. O micro-organismo que a gente vai utilizar no processo, ele pode ser comprado, ele pode ser isolado, ele pode ser oriundo de um projeto de bioprospecção, por exemplo. É muito legal quando a gente vai na natureza, para quem não conhece o termo de bioprospecção, né? É muito legal quando a gente vai na natureza procurar esses organismos biológicos que podem ter uma característica ou fazer um processo ou ter um metabolismo que seja de interesse para a indústria. Um exemplo que eu posso dar para vocês, a minha antiga orientadora de pós-graduação, no doutorado dela, ela queria um micro-organismo que produzisse uma enzima que atuasse de uma forma específica no amido. E aí ela foi pesquisar em solos de culturas agrícolas ricas em amido. Então ela foi no solo de uma plantação de mandioca, solo na plantação de batata, solo da plantação de milho, coletar amostras de solo para isolar o micro-organismo que ela queria e ela achou, viu? Então isso é um trabalho de bioprospecção, quando você vai na natureza para tentar encontrar um organismo que tenha metabolismo ou que faça algumas reações específicas para você. Bom,
Independente se você foi lá e isolou o micro-organismo ou se você comprou esse micro-organismo precisa ser armazenado e ele precisa ser viável durante todo o tempo que ele estiver armazenado, tá? Então, normalmente esse material é armazenado congelado. Esse congelamento pode ser feito em meio líquido, comum para o micro-organismo. Pode ser adicionado algum crioprotetor para proteger essas células do frio, que às vezes tem célula que sofre alguma injúria pelo frio, então tem micro-organismo que precisa de alguma molécula crioprotetora. Glicerol é muito utilizado como crioprotetor, e aí você adiciona no meio de cultura líquido, ou leite em pó é um crioprotetor muito utilizado também, você dilui também no meio de cultura líquido. Dependendo do micro-organismo, ele pode ser armazenado em meio de cultura sólido, ou ele pode ser liofilizado, que aí ele é armazenado seco, mas é seco a frio, né? Que é um processo também bastante utilizado. Independente da forma que você for congelar esse material, depois, se você vai usar ele a curto prazo, você armazena em freezers mais comuns, né? Ou ultra freezers aí, menos 70. E se esse armazenamento for a longo prazo, o ideal é usar os freezers de nitrogênio líquido. Igual a gente vê, né, nas novelas, o pessoal armazenando óvulos e coisas do tipo, né? Acho bem legal essa tecnologia aí. O importante com esse armazenamento é permitir alta viabilidade desse micro-organismo e manter o fenótipo, mesmo que ele seja estocado por anos. Eu não posso deixar esse micro-organismo sofrer uma mutação que vai atrapalhar na produção do meu biopolímero. Então, de tempos em tempos, o ideal é fazer reativar esse micro-organismo para ver se ele ainda está desempenhando da forma normal as suas funções de produção do biopolímero, tá? Essa cultura estoque, então, que nós estamos falando aqui no primeiro ponto, ela vai ser preparada para chegar no fermentador principal. Então, nós vamos para essas próximas etapas de crescimento e pré-inóculo em fermentador. Eu não vou pegar o micro-organismo congelado e colocar direto no fermentador principal, porque o micro-organismo precisa se adaptar e se multiplicar para depois pensar em produzir o material de interesse. Então, essas etapas de adaptação e multiplicação do micro-organismo a gente faz em pré-fermentadores, normalmente com meio de cultura mais simples, que aí baixa um pouco o custo do processo. Então, ó, eu tenho micro-organismos, por exemplo, que eu congelei em tubo de ensaios. Do tubo eu passo para um Erlenmeyer para ele começar a crescer. E aí eu vou ampliando normalmente de 10 em 10 vezes essa escala. Se é um Erlenmeyer de 1 litro, eu vou passar para um fermentadorzinho de 10 litros, de 10 litros para 1000 litros. E aí eu vou ampliando até chegar numa escala que seja adequada para ir para o fermentador principal. Essa transferência para o fermentador principal é feita quando as células do micro-organismo estão na fase exponencial de crescimento. Mas também varia de acordo com o biopolímero, tá? Tem biopolímero que é produzido depois da fase exponencial. Então, a gente adiciona as células no fermentador principal no final desse período. Tem biopolímero que é produzido durante a fase exponencial, então a gente coloca essas células mais cedo no fermentador principal, certo? Para quem não lembra, deixei até uma figurinha aqui das fases do crescimento microbiano, especialmente bacteriano, né? Essa primeira etapa é uma etapa que eu tenho uma população estável de bactérias, então eu peguei a bactéria congelada e coloquei no meio de cultura. Essa bactéria vai começar a olhar para o meio de cultura, vai ver o que tem ali, vai começar a produzir algumas enzimas para depois começar a se multiplicar na etapa 2. Então, eu tenho a fase de adaptação e essa etapa de crescimento aqui, que é um crescimento exponencial, por isso é chamada de fase exponencial ou fase lag, certo? Então, é nessa etapa que nós adicionamos o micro-organismo para o fermentador principal. Bom,
Além de preparar o pré-inóculo, que é esse micro-organismo reativado para o fermentador, precisamos também preparar o meio de cultura nessas etapas aqui, preparar o meio e esterilizar. Como nós sabemos, os meios de cultivo ou meio de cultura sintético são muito caros. Só para exemplificar aqui, esse meio é um meio quimicamente definido utilizado por alguns micro-organismos. Esse frasco aqui custa R$ 489. Isso eu digitei no Google, tá, gente? Mas esse preço é um preço muito comum para esses meios que a gente usa no laboratório para fazer algumas análises específicas. Um frasco desse deve dar para uns 50 litros de meio mais ou menos. Aí você imagina um fermentador de 5.000 litros, de 10.000 litros, de 50.000 litros. Esse meio de cultura acaba sendo muito caro. Então, o ideal é trabalhar com meios que contenham matérias-primas provenientes da agroindústria como fonte de nutrientes. E especialmente se a gente puder usar resíduos, bagaços, cascas, para baratear o custo dessa produção. Tá? Independente do meio de cultura que é utilizado, esse material precisa ser esterilizado para ir para o fermentador, ou ele é esterilizado no próprio fermentador antes da adição do pré-inóculo. Essa esterilização é feita ou por calor, como a gente faz em laboratório de microbiologia, temperaturas altas e tempos intermediários, ou temperaturas muito altas em tempos mais curtos, ou por filtração, quando eu tenho ingredientes nesse meio de cultura que são muito sensíveis ao calor, tá? Mas preparei os micro-organismos, preparei o meio de cultura, posso ir para a etapa principal do processo, que é a fermentação. Normalmente, a fermentação utilizada é a fermentação submersa, que é essa fermentação em meio de cultura líquido. Então, essa fermentação ocorre em fermentadores de grande volume, chegando a 150.000 litros a nível industrial. Então, as células lá do pré-inóculo são transferidas para o fermentador principal, onde temperatura, pH e oxigênio dissolvido são controlados para otimizar essa produção, tá? Então, a nível industrial, nós temos grandes fermentadores, como nós temos nessa figurinha aqui. Se a gente faz isso no laboratório, a gente tem fermentadores menores, quando a gente tem mais dinheiro, né? Se a gente não tem muito dinheiro, a gente faz em frascos Erlenmeyer mesmo, de tamanhos variados. Aqui a dificuldade principal é controlar os parâmetros do processo, temperatura, pH, oxigênio. Esse equipamento aqui é um equipamento muito comum em lugares que trabalham com esses cultivos em laboratório. É uma incubadora shaker que tem essa plaquinha aqui embaixo que faz a agitação dos frascos. Então, o fato dos frascos serem agitados já facilita a entrada de oxigênio. Claro que eles não vão estar tampados assim, eles vão estar tampados com uma bonequinha para permitir essa passagem de ar, tá? E o desafio maior aqui, e essa incubadora também, ela tem controlador de temperatura. O desafio aqui é mais o pH. Quando eu trabalhei no laboratório produzindo um biopolímero, eu produzi nesse formato. E aí a dificuldade era que o micro-organismo, conforme ele ia produzindo, ele ia baixando o pH do meio. E quando ele baixava o pH do meio, ele parava de produzir. Então, todo dia a gente ia, coletava a amostra, media o pH, corrigia, colocava em todos os frascos para regular o pH para continuar essa produção. Para vocês terem uma ideia, fazendo desse jeito, o rendimento de produção era cerca de 20 gramas por litro do meu biopolímero. Outros trabalhos na literatura que trabalhavam com fermentadores assim, que aí a gente tem um controle automático do processo, o rendimento era acima de 70 gramas por litro. Então, para vocês verem como o cuidado com os parâmetros melhora essa produção, tá? Esse fermentadorzinho aqui, vocês estão vendo, tem um monte de entradinha. Então, ele tem entrada e saída de ácido ou base, por exemplo, saída de meio. Tem controle de temperatura, normalmente ele tem um banhozinho aqui, uma camisa de água em volta. Tem agitador também, tem entrada de oxigênio quando precisa, então é muito legal poder trabalhar
com esse tipo de estrutura. A gente tem uma otimização melhor dessa produção, tá? A nível industrial ou em escala laboratorial, mas já com o sistema assim, essa fermentação pode ser feita por batelada. Então, eu coloco tudo lá dentro, faço o processo e depois eu retiro tudo. Batelada alimentada, que é aquele caso no qual, às vezes, o micro-organismo ele é inibido por excesso de nutriente. Então, a gente põe o micro-organismo lá e vai pondo os nutrientes aos poucos, para depois parar o processo e recuperar tudo o que a gente precisa. Ou um sistema contínuo, quando a gente tem um sistema mais moderno, claro, normalmente em indústrias maiores temos sistema contínuo, e depois do processo fermentativo, a mistura entre células, nutrientes e os biopolímeros pode ser encaminhada ao processo ajusante da fermentação ou processo que vem depois, né? Para purificar e recuperar esses biopolímeros e dar um tratamento ideal para as células e para os restantes de nutrientes que ficaram ali. Essa, então, é a forma mais comum de fermentação, que é a fermentação submersa, fermentação em meio de cultura líquido. Mas existe também a fermentação em estado sólido. Essa fermentação em estado sólido é muito utilizada, por exemplo, para os fungos que produzem cogumelos. Então, existe produção de biopolímero microbiano por fermentação em estado sólido? Vou dizer para vocês, é incomum, mas existe. Encontrei esse trabalho aqui na literatura, ele é de 2010, dessa moça aqui, Carla Maísa Camellini, e ela fez a produção de biomassa de um fungo, Agaricus subrufescens, por processo fermentativo sólido e submerso para a obtenção de polissacarídeos bioativos. E aí, ela disse até, que não foram encontrados estudos relacionando a produção de polissacarídeos pelo fungo cultivado em fermentação em estado sólido. Então, essa fermentação em estado sólido é menos comum, mas dá para fazer. Como que é feita? Bom, eu posso fazer no laboratório em Erlenmeyers também, aí lembrando que o meio de cultura é sólido e ele é umedecido e é adicionado ali o micro-organismo. Esse Erlenmeyer também pode ficar lá na incubadora shaker se eu precisar de agitação para ter a aeração. Se eu não precisar, eu posso deixar numa estufa mesmo controlando a temperatura. E industrialmente, normalmente é feito nessas prateleiras. É um processo que se tem menos controle de parâmetros. Controla-se mais a temperatura ambiente aqui e a umidade do ar. Mas é um processo que pode ser utilizado também dependendo da situação, do micro-organismo, do biopolímero e de como ele é recuperado, por exemplo, porque no caso desse trabalho, se eu não estou enganada, o biopolímero ele ficava na parede celular, então ela tinha que recuperar as células desse fungo ou a biomassa do fungo aí para recuperar o biopolímero. Então, depende, né? Normalmente a recuperação nessa fermentação em estado sólido é um pouco mais complicada. Em fermentação submersa, a recuperação acaba sendo um pouco mais simples. E as etapas finais. Bom, coloquei tudo no fermentador, produzi tudo. No final eu tenho meio líquido com biopolímero, com célula, com o resto de nutriente, com tudo ali. Então aí vem as etapas de separação, purificação e acabamento. E aí essas etapas dependem também da localidade desse biopolímero. Se o micro-organismo pegou e jogou esse biopolímero para fora da célula, então eu centrifugo para separar essas células do líquido, se o biopolímero estiver disperso no líquido também. E aí eu vou fazer a precipitação desse biopolímero do meio líquido. Se o biopolímero é intracelular, então eu vou centrifugar para ficar com as células e romper as células para extrair esse biopolímero. Então, essas etapas finais, elas são muito variadas. E como eu estou dizendo, se o biopolímero é extracelular, eu tenho que tirar as células separar as células do micro-organismo dessa suspensão de biopolímeros. E se ele é intracelular, eu tenho aquela etapa extra de ruptura das células do micro-organismo para poder retirar esses biopolímeros. E aí eu tenho que pensar na purificação dessas moléculas, que normalmente é a etapa mais trabalhosa, tá? Já vou adiantar aqui para vocês.
Um exemplo que eu trouxe aqui é desse trabalho de 2016, que a pessoa aproveitou casca, como é que tá aqui? Casca de mandioca e palha de milho para produzir a xantana. Então vejam vocês aqui que essa pessoa tem três xantanas diferentes. Três xantanas não, três tipos de produção de xantana diferente. Aqui ela produziu usando sacarose como fonte de carbono. Aqui ela produziu usando a casca de mandioca como fonte de carbono. Aqui ela produziu utilizando a palha de milho. E aí vocês já percebem a diferença da cor, que é dependente da cor da matéria-prima utilizada como fonte de nutriente. Então, essa purificação que vem aqui no final costuma ser mais trabalhosa, tá? Então, às vezes é por isso que a gente acaba preferindo matérias-primas mais comuns e mais branquinhas, porque normalmente, conforme elas vão amarelando ou escurecendo, ficando marrom ou até bem escuras, toda essa coloração o biopolímero carrega quando a gente precipita ele, tá bom? Mas é um desafio que a gente está aí para vencer, né? Estamos sempre aí pesquisando para tentar melhorar as tecnologias que a gente usa. Bom, as etapas de produção são essas. E agora, para finalizar, já estou passando da hora aqui, mas acho que o pessoal vai me permitir mais uns minutinhos. Vou dar um exemplo para vocês de um biopolímero que eu trabalhei, que inclusive é um biopolímero aprovado para uso em alguns alimentos aqui no Brasil, mas que a gente quase não usa, tá? Então vamos para o exemplo, que é a produção de cordulana. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a cordulana é um biopolímero produzido por um micro-organismo que é permitido, o seu uso é permitido para vários alimentos, especialmente massas, inclusive aqui no Brasil, tá? A cordulana é um homopolissacarídeo neutro, então ele é formado por moléculas só de glicose. E essas glicoses são unidas por ligações beta 1,3, como está exemplificado nessa figurinha aqui. Nós temos 3 glicoses unidas. O tamanho da cordulana varia muito, dá para chegar até 600 glicoses unidas, ou pode ser um tamanho menor. Depende do micro-organismo que produz, das condições de produção e por aí vai. O rendimento de produção da cordulana pelo micro-organismo é bastante elevado. Olha que bonitinha essa foto desse artigo aqui. Está dizendo aqui as células do Agrobacterium radiobacter com uma grande secreção gomosa. Né? Bem legal aí a quantidade de produção. Vou falar um pouquinho da cordulana, como ela foi produzida e finalizar com a aplicação dela em alimentos. Então, a cordulana ela foi descoberta em 1966 por Arada e colaboradores, então ela foi descoberta por alguns japoneses, e eles estavam investigando a produção de um outro polissacarídeo por um micro-organismo, que é a succinoglucana. E aí a succinoglucana é solúvel no meio, então conforme o micro-organismo produz, ele vai liberando, mas o meio vai ficando mais espesso, mas você não vê precipitação. E aí chegou um momento que eles começaram a observar uma precipitação. Eles foram ver, gente, o que está acontecendo? E o micro-organismo estava produzindo simultaneamente cordulana. E a cordulana não é solúvel em água, por isso que ela foi formando esse precipitado. E aí eles descobriram essa produção e chamaram essa cepa de Agrobacterium de cepa mutante, deram um nome para ela e começaram a pesquisar a produção da goma cordulana. Essa palavra curdle, vem do inglês que significa coalhar. A cordulana, quando ela é aquecida, você faz uma dispersão dela em água e aquece ela acima de 80 graus, ela forma um gel muito firme. Por isso ela tem esse nome de coalhar, tá? E esse gel é muito estável. Você pode aquecer de novo e resfriar e tudo mais, e ele não se desfaz. Ela é aprovada para uso em alimentos pelo FDA desde 96. Esse gel que eu falei para vocês, que é chamado de gel Hi-Set, ele é estável a processos extremos, então autoclavagem, fritura, ciclos de congelamento e descongelamento, ele não se desfaz. E ela não tem sabor, não tem cor, odor, não é biodegradável, não é tóxica
imita a palatabilidade da gordura, então ela pode diminuir calorias, porque ela também não é digerida, tá? E é considerado uma fibra, então é um produto bem legal aí. Como é um aditivo muito usado no Japão, é difícil encontrar rótulos que tenham esse ingrediente, né, esse aditivo na formulação. Mas depois de sofrer muito, porque eu não falo japonês, eu encontrei esse produto aqui, que é uma imitação, né, porque é carne de caranguejo, eu acho, vegetariana, que tem cordulana para dar consistência no produto, certo? Existem inúmeras pesquisas com cordulana na literatura. Ela é usada como melhorador de textura, substituto de gordura, encapsulante. Ela diminui a absorção de óleo em frituras. Ela tem potencial probiótico. E em outras áreas, que não só de alimentos, ela pode ser usada como veículo de liberação de drogas, para imobilizar enzimas, para filmes comestíveis. Então, são inúmeras as aplicações da cordulana. E como ela é produzida? Bom, nós temos lá o micro-organismo. Esse micro-organismo, a gente mantém ele liofilizado e ele não precisa de crioprotetor para passar pelo processo de liofilização. Então, a gente faz uma suspensão desse micro-organismo em solução salina, congela para liofilizar e armazena por longos períodos. Fizemos teste por ano, mais de um ano, e essas células continuaram produzindo esse polissacarídeo de forma bastante viável. Então, esse material que está liofilizado, que está guardado no freezer, nós começamos com uma reativação para fazer o pré-inóculo. Então, aqui são 3 ingredientes só: polipeptona, extrato de levedura, sulfato de magnésio, pH 7. Em Erlenmeyers, adicionamos 30 mg do micro-organismo liofilizados. Mantemos isso aqui a 30 graus, 120 RPM de rotação por 2 dias. Isso aqui para a produção do pré-inóculo. Então, depois desse momento, as células são recuperadas por centrifugação, lavadas e adicionadas ao meio de produção. Aí o meio de produção tem bem mais nutrientes e ainda tem uma solução de elementos traços que vai uma variedade de minerais. Então, por que eu não faço a reativação no mesmo meio de produção? Porque ia ficar muito caro, olha o tanto de nutriente que vai aqui, né? Essa produção é feita a 30 graus, 150 RPM por 5 dias. E aí, o micro-organismo vai liberar essa cordulana para o meio de cultura, porque é um exopolissacarídeo, ou seja, o micro-organismo joga ele para fora. E a cordulana não é solúvel, então ela fica precipitada junto com as células do micro-organismo que também estão precipitadas ali. O que a gente faz? Adiciona NaOH para solubilizar a cordulana e aí centrifuga para retirar as células do micro-organismo, certo? E aí a cordulana então está solúvel no meio, ok? E depois que eu tirei as células, eu adiciono HCl nesse meio que tem a cordulana para precipitá-la e eu separo ela por centrifugação. Então, eu solubilizo a cordulana para separar as células, depois precipito para recuperá-la. Recupero ela, lavo com água para tirar as impurezas e liofilizo e mantenho esse material bem sequinho aqui. Eu não sei se dá para ver tão bem, mas essa cor aqui é um pouco mais amarela do que essa. Então, a cordulana que nós produzimos, ela ainda tem algumas impurezas da produção que a gente tentou lavar usando ultrafiltração, um sistema como esse aqui. Não vou falar muito disso agora porque o nosso tempo está acabando, mas só para vocês verem, na primeira vez que eu passei pelo sistema de ultrafiltração, a gente tem essa foto, material bem amarelinho. Depois da... Não, desculpa, esse aqui é o material diluído, bem amarelinho. Primeira ultrafiltração, segunda, terceira, quarta, quinta, eu já tenho um material bem mais branquinho. Então, é uma alternativa para tentar purificar esse material. E para finalizar, nós aplicamos essa cordulana produzida em 2 alimentos, em iogurte e em massa de lasanha. Resultados mais significativos, vou começar aqui pela massa que é mais curtinho. A dureza da massa, a amostra sem cordulana deu 135 newtons de dureza
E as amostras com as cordulanas, 180, 183, 181 newtons de dureza. Então, realmente, o material ficou bem mais firme. E o legal é que a gente fez a análise na massa cozida. Então, a gente deu a oportunidade para a cordulana formar aquele gel forte. Tá? E aí, ela formou um gel que deixou a massa bem mais firme. No iogurte, nós tivemos uma redução da separação de fase, a famosa cinérese do produto. No começo a gente tinha sem cordulana, desculpa, a gente tinha 49% de separação de fase durante o armazenamento do produto por 30 dias. E com a cordulana essa separação de fase foi reduzida para 30%. E uma grande alteração na viscosidade do iogurte aqui. O iogurte com cordulana, conforme ele foi sendo deformado, a viscosidade dele bem mais alta do que o iogurte sem cordulana. Na volta, a viscosidade dele ainda foi maior do que do iogurte sem cordulana, mesmo ele tendo esse intervalo aqui mais largo, né? Esse produto, conforme ele foi deformado, ele não voltou tanto à sua forma original quanto o sem cordulana, que como teve essa área menor, ele tenta voltar um pouquinho mais. Mas, de certa forma, a viscosidade do produto de forma geral foi muito acentuada quando nós adicionamos cordulana nesse iogurte natural, tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela paciência. Desculpa passar um pouquinho da hora aí. Agradeço muito o convite do pessoal organizador do evento. Espero que vocês tenham curtido muito esse evento que foi pensado com muito carinho para vocês. Se quiserem falar comigo, aqui no cantinho está o meu e-mail, camilamangolin, com M de Maria no final, @gmail.com. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.